Olá pessoal, vamos continuar hoje a nossa aula sobre combinação linear em espaços vetoriais. Deixa eu colocar aqui em tela cheia. Ops. Bom, nessa aula a gente vai introduzir o conceito de subconjuntos linearmente dependentes e independentes, mas antes disso, deixa eu lembrar a vocês a última parte da aula passada, onde a gente introduziu o conceito de combinação linear. Bom, a gente disse na aula passada, se lembrar a vocês, que um vetor U ele é dito ser uma combinação linear de outros vetores, o 1 até o n, se existem escalares que satisfazem essa relação aqui. Ou seja, eu posso escrever U como uma soma dos vetores o 1 até o n, ponderada por números reais a 1 até a n. Então, nesse caso, a gente diz que U é a combinação linear dos vetores o 1 até o n. Outro conceito importante que a gente viu na aula passada é o conceito de subespaço vetorial gerado por um conjunto de vetores, né? Então, se eu considero o 1 até o n vetores fixados no meu espaço vetorial, então o teorema que a gente viu na aula passada nos afirma que o conjunto de todas as combinações lineares com relação a esses vetores 1 até o n é um subespaço vetorial de V grande. E aí a gente também utilizou essa notação, né? Se eu pego se beta é um conjunto finito de vetores, o 1 até o n, então a gente escreve colchetes 1 até o n como sendo o subespaço vetorial do subespaço vetorial formado gerado por esses vetores o 1 até o n, né? Isso aqui seria o subespaço vetorial de todas as combinações lineares dos vetores o 1 até o n. Muito bem, nesta aula, como eu falei, a gente vai aprofundar o conceito de combinação linear. E a primeira coisa que a gente vai estudar é o conceito de conjunto linearmente independente. Então eu vou considerar V um espaço vetorial, vou pegar um conjunto finito de vetores com n elementos, o 1 até o n. Então eu vou dizer que os vetores o 1 até o n são linearmente dependentes, e eu vou usar essa notação aqui, LD, se existem escalares x1 até xn, não todos iguais a zero, que satisfaz essa equação 4 aqui. Ou, em outras palavras, a equação 4, que é uma combinação linear nula, admite uma solução não nula, né? Então, um subconjunto é linearmente dependente, é LD, né? Subconjunto formado por vetores o 1 até o n, ele é linearmente dependente, LD, se existe uma combinação linear nula, onde os escalares não são todos nulos, ou seja, existe uma solução não nula para a equação 4. A gente diz que o 1 até o n ele forma um subconjunto linearmente independente, LI, é a negação de ser linearmente dependente, ou seja, a equação vetorial 4 admite apenas a solução nula. Ou seja, o 1 até o n é um conjunto linearmente independente se a única solução de uma combinação linear nula é a solução trivial, ou seja, a solução onde os escalares são todos nulos. Certo? Então, de forma geral, a gente diz que beta é linearmente independente se para quaisquer vetores distintos o 1 até o n em beta, a única possibilidade de uma combinação linear nula existir é que os escalares são todos nulos. Ou seja, se eu tenho uma combinação linear de u1 até o n, então x1, 3 pontinhos xn, são todos nulos. Caso contrário, o meu subconjunto ele vai ser LD, linearmente dependente. Vejamos alguns exemplos aqui. Eu vou considerar V, o meu espaço vetorial, como sendo R3, e eu vou considerar 4 vetores, o 1, o 2, o 3 e o 4. O exemplo pede para você verificar se
subconjunto de 4 vetores ele é linearmente independente, LI, ou linearmente dependente, LD. Então vamos usar a nossa definição. Né? A gente sabe que um subconjunto é linearmente independente, né? se eu pego uma combinação linear nula desses vetores, né? A única possibilidade de ter uma combinação linear nula é que todos os escalares são nulos. Então, para isso, eu vou fazer uma combinação linear nula. Então, você começa fazendo a combinação linear nula e estudando essa equação aqui, que é igual, no contexto aqui do R3, isso é igual a um sistema linear homogêneo. Né? Essa combinação linear nula é igual ao meu sistema linear 5. Certo? Muito bem. Então, o que a gente quer estudar aqui? Para estudar que esse conjunto é LI ou LD, eu preciso estudar a solução desse sistema linear homogêneo. Né? Sendo fiel à nossa definição de LI ou LD, o que a gente quer é o seguinte, né? Se o meu sistema linear homogêneo admite somente uma única solução, que seria a solução nula, né? Certo? Então, o 1, o 2, o 3 e o 4, ele é linearmente independente, ele seria LI. Se o meu sistema linear homogêneo ele admite mais de uma solução, certo? A solução nula a gente já tem, obviamente. Todo sistema linear homogêneo admite pelo menos uma solução, que é a solução nula. Agora, se ele admitir mais de uma solução, além da nula, então a gente diz que a gente consegue mostrar então que esse conjunto, o 1 até o 4, ele é linearmente dependente, LD. Certo? Então, essencialmente, você verificar a condição de ser LI ou LD é resolver um sistema linear homogêneo. E verificar e estudar o conjunto de solução. Se o sistema tem uma única solução, que seria a solução nula, ou mais de uma solução. Né? Lembrando aqui a vocês que um sistema linear homogêneo sempre tem solução. Para você verificar se é LI ou LD, é você verificar se ele tem mais de uma solução. Porque uma solução ele sempre tem, que é a solução nula. Se ele tiver mais de uma solução, então esse meu conjunto ele é LD. Né? Muito bem, para verificar o conjunto de solução desse sistema, eu tenho um sistema linear homogêneo. Eu posso fazer o quê? Posso escalonar esse sistema para um sistema equivalente a esse, que tem o mesmo conjunto de solução. Você faz escalonamento, né? Vídeo ensino médio, e aí você chega nesse sistema linear escalonado, associado ao sistema 5. Certo? Você faz a matriz aumentada, né? E vai escalonando com aquelas operações entre linhas e colunas, operações entre linhas, essencialmente, né? Trocando, multiplicando por números e etc., que a gente aprendeu no ensino médio. Você chega num sistema linear homogêneo que é equivalente ao sistema 5, certo? Bom, esse sistema 6 ele tem o mesmo conjunto de solução, né, do meu sistema 5, certo? Muito bem, se você soluciona esse sistema, x4 tem que ser igual a 0, né? E aqui, para x4 igual a 0, eu tenho 1, 2, 3. Eu tenho 3 equações de 2 incógnitas. Então eu tenho um sistema indeterminado, ou seja, eu tenho um sistema, esse mini sistema aqui, de 2 equações, né? E 3 incógnitas, né? Ele é um sistema com várias soluções, né? Então, por exemplo, eu posso escolher x3 como sendo uma constante c, fixada a priori, e para x3 fixo eu consigo resolver o sistema, né? x2 vai ter que ser igual a menos 2c, e se x2 é igual a menos 2c, x1 resolvo também vai ser igual a menos 2c. Então, o conjunto de solução do meu sistema 5, ou 6, que é equivalente, ele é esse conjunto aqui, né? O conjunto dos vetores em R4, né? Da forma menos 2c, c e 0, onde c é um número real. Logo, se você tomar, por exemplo, c igual a 1, né? Então eu teria o vetor menos 2, 1 e 0, é a solução do meu sistema 5.
E, portanto, o meu sistema linear homogêneo admite infinitas soluções, em particular admite uma solução não nula, e, portanto, o meu conjunto, o 1, o 2, o 3 e o 4, ele é LD, ele é linearmente dependente. Certo? Então eu posso inferir que existe x1, x2, x3, x4 não nulo que resolve a minha combinação linear nula. E por conseguinte, o 1, o 2, o 3 e o 4, né, que tem um erro, né, que falta o 4, ele é linearmente dependente. E aí a gente resolve o nosso exemplo. Ok, pessoal. Vejamos agora um teorema que caracteriza um conjunto ser linearmente dependente. Seja V um espaço vetorial sobre R e um conjunto de vetores U1 até o N fixados. Então o conjunto U1 até o N ele é LD, linearmente dependente, se somente se um desses vetores for combinação linear dos outros vetores. Esse teorema é útil para a gente verificar se um certo conjunto ele é LD ou não. Então, por exemplo, eu vou pegar V grande como sendo o espaço vetorial do plano cartesiano, o R2. Eu vou pegar o 1, o 2 e o 3. E a pergunta é, o conjunto é linearmente dependente? Utilizando esse teorema, você pode verificar que ele é linearmente dependente, por quê? Porque o 3 ele é a combinação linear dos outros. Repare que o 3 é a combinação linear dos outros e dos outros vetores, que no caso aqui é o 1 e o 2, onde os escalares eu posso pegar como sendo meio e meio. Então, utilizando esse teorema, eu consigo inferir que o 3 é combinação, que o 1, o 2 e o 3 é linearmente dependente. Certo? Então, muitas vezes é útil a gente saber que caracterizar um conjunto LD somente verificando que um dos vetores é a combinação linear dos outros. Bom, como consequência desse resultado, mesmo um espaço vetorial V e um vetor qualquer, o 1 até o n, vetores não nulos, né? Então o conjunto ele vai ser linearmente dependente se e somente se um desses vetores for combinação linear dos precedentes, tá certo? Isso é uma consequência do teorema passado. Muito bem, pessoal. Então, nisso a gente acaba o nosso conceito de dependência e independência linear, conjuntos LD, conjuntos LI. Esse conceito vai ser importante para a gente entender o conceito de base. Então, vou fixar V um espaço vetorial sobre R. Então, a gente vai dizer que um subconjunto beta formado por N elementos será chamado de base se as seguintes condições forem satisfeitas. Beta ele é linearmente independente e ele gera todo o meu espaço vetorial. Se essas duas condições forem satisfeitas, a gente chama de beta uma base para o meu espaço vetorial V. Certo? Muito bem, como um exemplo, o primeiro exemplo que a gente tem que ter em mente é o R3, ou R2 também, ou Rn em geral. Né? Vou pegar V como sendo R3 e eu vou considerar três vetores, E1, E2 e E3. E1 é o vetor 1, 0, 0, E2 é o vetor 0, 1 e 0, e E3 o vetor 0, 0 e 1. Certo? Então, eu afirmo que beta, esse conjunto formado por esses três vetores, é uma base de R3. Bom, a gente viu nas aulas passadas que esse conjunto beta, ele gera todo o meu R3. Certo? Basta agora verificar que, para a gente verificar que isso é uma base, basta agora verificar que ele é linearmente independente. Muito bem, essa base que a gente vai verificar, né, de fato que é uma base, a gente chama de base canônica
do R3. Certo? Bom, para verificar essa afirmação, como eu já havia falado, né, beta ele gera o R3. Então basta verificar que ele é linearmente independente para verificar que isso é uma base. Certo? Muito bem, essa linha aqui a gente já fez nas outras aulas, né? Só lembrar que todo vetor XYZ em R3 ele é combinação linear de E1, E2 e E3 e, portanto, de fato ele gera o R3. Então vamos verificar agora que beta ele é LI, linearmente independente. Sendo fiel à nossa definição, eu vou fazer uma combinação linear nula de E1, E2 e E3. Quando eu faço a combinação linear nula, o lado esquerdo dessa combinação aqui é escrito, obviamente, como sendo o vetor x1, x2 e x3. Então, essa combinação linear nula é equivalente a dizer que x1, x2 e x3 é zero, é o vetor nulo. Então, a única possibilidade de uma combinação linear nula existir entre os vetores E1, E2 e E3 é que os coeficientes x1, x2 e x3 devem ser nulos e, portanto, o meu conjunto beta ele é linearmente independente e, portanto, é uma base. Certo? Eu vou deixar como exercício você generalizar o exemplo para o Rn. A gente fez aqui para o R3. Tente fazer para n igual a 2 o plano cartesiano. Certo? Depois faça para n igual a 4, n igual a 5. E aí você vai conseguir chegar numa base para o Rn, onde n é qualquer número natural. Então essa é a base canônica do R3, pessoal. Tenham sempre essa base aqui em mente. R2, R3, R4. Tenham essa base aí em mente, tá certo? É uma base importante no curso de álgebra linear. Bom, próximo exemplo, a gente vai pegar o V como sendo o espaço dos polinômios de grau menor ou igual a K. Então, beta, que eu vou chamar do conjunto formado pelos polinômios 1, x, x ao quadrado, 3 pontinhos, x elevado a k menos 1 até x e o último elemento xk, é uma base de V. Essa base é chamada base canônica do espaço PK, do espaço dos polinômios de grau menor ou igual a k. Bom, a gente já viu que esse meu subconjunto beta ele gera todo o espaço vetorial dos polinômios. Então basta agora verificar que beta é LI, para daí a gente ter certeza de que isso é uma base para o meu espaço vetorial dos polinômios PK. Muito bem, se você faz uma combinação linear nula dos elementos do meu conjunto beta, faz uma combinação linear nula com coeficientes A1, A2, 3 pontinhos AK até AK mais 1. Né? Então eu tenho K mais 1 elementos de beta 1, faço uma combinação linear nula desses elementos. Então você percebe que quando eu faço uma combinação linear nula desses elementos, os elementos de beta, eu formo minha combinação linear nula, é equivalente a esta linha aqui. Ou seja, se eu tenho uma combinação linear nula dos elementos de beta, essa linha aqui vale para todo x número real, tá certo? E a gente sabe que um polinômio ele é nulo se somente se, né, todos os coeficientes desse polinômio devem ser nulos. Então, se eu faço uma combinação linear nula dos elementos de beta, eu tenho essa linha aqui do lado esquerdo para todo x número real. Isto aqui é um polinômio. Este polinômio igual a zero para todo x significa que todos os coeficientes devem ser nulos. Portanto, se eu faço a combinação linear nula dos elementos de beta, a única possibilidade é que todos os escalares A1, A2 até AK mais 1 devem ser nulos e, portanto, beta ele é um subconjunto LI. Como ele gera o meu espaço vetorial dos polinômios, então ele será uma base. Logo, beta ele vai ser linearmente independente e, portanto, ele será uma base.
Essa base a gente diz base canônica do espaço dos polinômios. Próximo exercício, próximo exemplo, é você tomar o espaço V, o espaço das matrizes. Para facilitar a ideia aqui, eu vou pegar o espaço das matrizes 2×2. Ele pede para você verificar que beta, formado por esses 4 matrizes, é uma base para V. Certo? E depois eu peço para você generalizar este resultado para o caso onde V é o espaço das matrizes com M linhas e N colunas. Certo? Eu vou deixar isso aqui como exercício. Como é que vocês vão proceder nesse exercício? Eu expliquei esse exemplo nas aulas passadas. A gente mostrou que este mesmo conjunto beta ele gera o espaço das matrizes 2×2. Verifiquem isso nas aulas passadas. A gente fez um exemplo assim. Para você verificar que beta é uma base, basta você verificar, dado que eu sei que ele gera o espaço das matrizes 2×2, isso a gente já fez, basta agora você verificar que beta é um subconjunto linearmente independente. Então você vai fazer uma combinação linear nula dessas quatro matrizes, e aí você vai verificar que a única possibilidade dessa combinação linear nula acontecer é que os escalares são todos nulos. Certo? Então vou deixar isso aqui como exercício. Essa base, formada por essas matrizes, a gente também chama de base canônica. Por que a gente chama de base canônica? Eu esqueci de dizer, talvez. Canônica no sentido de é a natural. Tanto esse subconjunto das matrizes, quanto esse subconjunto dos polinômios, quanto esse conjunto beta de vetores em R3, né, formam o que a gente chama de base natural. É natural a gente você tomar bases de R3, espaço de polinômios e espaço de matrizes dessas formas aqui. Muito bem. Vejamos agora a um teorema qual é a relação, né, que explica a relação entre você gerar um espaço vetorial e extrair uma base. O teorema diz que se você tem um espaço vetorial V e suponha que exista um subconjunto U1 até o N de vetores de V que geram todo o meu espaço vetorial. O teorema diz que dentre esses vetores, U1 até o N, eu posso extrair uma base para V. Tá certo? Qual é a lógica desse teorema? Né? Para ser uma base, lembra pessoal, para ser base, um conjunto de vetores para ser base, suponha U1 até o N, para ser base, ele tem que gerar o meu espaço vetorial. Neste caso, ele gera. O que o teorema está dizendo é que se ele gera, eu posso extrair uma base. Essa base pode ser U1 até o N, se eles forem linearmente independentes, mas mesmo se eles não forem linearmente independentes, o que o teorema está dizendo é que eu posso extrair uma base desses vetores aqui, U1 até o N. Essa é a mensagem do teorema. Então, por exemplo, eu vou pegar V como sendo o R3, o meu espaço vetorial é o R3. Eu vou considerar 4 vetores, o 1, o 2, o 3 e o 4. E assuma que o R3 ele é gerado por esses 4 vetores. Eu quero que você extraia uma base deste conjunto o 1, o 2, o 3 e o 4. Então esse é o exemplo. Muito bem, eu vou utilizar o teorema passado. O que o teorema passado está me dizendo? Está me dizendo o seguinte: se um espaço vetorial ele é gerado por n vetores, o 1 até o n, dentre esses vetores eu posso extrair uma base. Extrair uma base significa eu selecionar um subconjunto de vetores linearmente independentes do conjunto U1 até o N. Então eu vou utilizar esse teorema. Eu sei que o meu espaço R3 ele é gerado por esses 4 vetores, e do teorema passado eu sei que eu consigo extrair uma base. Ele pede justamente para você extrair esta base desse conjunto aqui. Bom, para eu extrair uma base, eu preciso saber, né, quais dos elementos
entre quais dos elementos o 1, o 2, o 3 e o 4 ele seria a combinação linear dos outros. Certo? Bom, para isso eu vou estudar o conjunto de solução desse sistema aqui. Vou estudar o conjunto de solução desse sistema. Bom, essa combinação linear nula você pode escrever de forma equivalente como sendo um sistema linear homogêneo 7. Certo? Então eu tenho o sistema 7, ele representa essa combinação linear nula aqui. Eu preciso saber, isso é um sistema linear homogêneo, né? Eu preciso saber se isso aqui tem solução única. Se não tem solução única, então esses elementos, o 1, o 2, o 3 e o 4, ele é LD, ele é linearmente dependente. Certo? E aí, vai ser fácil a gente extrair uma base. Como é que a gente vai fazer? Olha só, o sistema linear 7 ele pode ser escrito dessa forma. Esse sistema linear tem 3 equações, né, e tem 4 incógnitas. Então você tem vários graus de liberdade aí para solucionar esse sistema. Eu vou fixar alfa, um número arbitrário, e vou tomar x3, por exemplo, como sendo alfa. Para x3 fixo, x4 vai ser igual a menos alfa, e portanto x4 e x2 vai ser igual a alfa, e assim por diante. Você vai selecionando aqui a primeira linha a partir desses dois passos anteriores. Então, para x4 igual a alfa, por exemplo, você soluciona x3 vai ser também igual a alfa, perdão, x4 vai ser menos x3, que é igual a menos alfa, x2 vai ser igual a alfa, e x1 mais x2 mais x4 devem ser iguais a zero. Deve ser igual a zero. Bom, como o x4 e o x2, né, x4 é menos alfa e x2 é alfa, né, alfa está fixo, lembra? Então essa soma deve ser nula. Certo? O que resulta que x1 é também igual a zero. Logo, isso aqui você solucionou no meu sistema. Né? Logo, o conjunto de solução do sistema 7 ele é dado por esse conjunto de vetores aqui. Conjunto de vetores da forma 0, alfa, alfa e menos alfa, onde alfa ele é um número real. Certo? Então, o meu conjunto de solução desse sistema 7 ele mostra, né, que existem combinações lineares para essa combinação linear nula, existe solução não trivial para esse sistema. Ou seja, você pode escolher x1, x2, x3, x4 não nulos que resolvem esse sistema 7. Isso mostra, né, que esse conjunto, o 1, o 2, o 3 e o 4, ele é LD, linearmente dependente. Bom, além disso, como o meu conjunto de solução ele é dado dessa forma, você pode escolher alfa, por exemplo, igual a 1. Para alfa igual a 1, o vetor 0, menos 1 e 1, ele faz parte do meu conjunto de solução. Se ele faz parte do meu conjunto de solução, então a equação 7 é verdade, o meu sistema 7 é verdade. Isso significa que 0 vezes o 1, menos o 2, menos o 3, mais o 4 é o vetor nulo. Certo? Isto é, o 4 é igual ao 2 mais o 3 mais 0 de 1. Ou seja, o 4 ele é combinação linear de U2, U3 e U0. Essa afirmação aqui vem do fato de que este vetor 0, menos 1 e 1 é a solução do meu sistema linear 7. Ora, como o 4 é combinação linear dos outros, então o 4 pode ser retirado do meu subconjunto U1, U2, U3 e U4, e eu vou ficar com 3 vetores. Né? E a minha afirmação é que quando eu tiro o 4, este conjunto ele é LI, ele é linearmente independente. E aí, se ele é linearmente independente, este subconjunto aqui será uma base, né? Porque ele já gera o meu espaço vetorial total. Bom, então
para verificar isso aqui, isso é fácil, né? Você faz uma combinação linear nula, pega escalar x1, x2, x3, que realiza essa soma. Para essa combinação linear nula, eu tenho um sistema linear associado, né? Esse sistema linear resulta em que x1, x2 e x3 devem ser nulos. E, portanto, esse subconjunto ele é I e logo será uma base. Certo? E a gente então conseguiu selecionar uma base a partir do meu subconjunto beta, resolvendo então o nosso beta seria o conjunto 1, o 2, o 3 e o 4, o nosso exemplo, certo? Ok, pessoal, eu vou parar por aqui. Na próxima aula, então, a gente vai começar o tópico base e dimensão. Vou parar por aqui, a aula já está bastante grande. Então retornamos então à nossa discussão na próxima aula. Um abraço.